eu vou para outras duas afirmações aqui, para a gente poder terminar daqui a pouco, que não tem nada a ver com a conversa com esse jovem, que é o Mateus, mas que se conectam de alguma forma. Esses tempos para trás, um mês, 2 meses atrás, talvez, estavam fazendo uma obra aqui em frente à rua, aqui em frente à igreja, de trocar tubulação de esgoto, eu acho. E aí eu vi que um senhor lá que estava coordenando os trabalhos dizia para os rapazes ali, né, para dois rapazes, aqui é a igreja luterana, né? Eles viram a placa e tal. Eles tinham me pedido para fazer alguma coisa, guardar alguma coisa aqui dentro. E aí eu escutei, né? Essa aqui é a igreja luterana. Essa aqui é a primeira igreja evangélica do mundo. E aí um rapaz assustou assim, né? Esbugalhou. A primeira, ele é a primeira igreja evangélica que existiu no mundo. Eu fiquei pensando nisso desde então, né? Estava longe ainda dessa época da reforma, mas essa expressão, né? A primeira igreja evangélica do mundo. A primeira coisa que me ocorreu gente, se ele entende isso assim, que responsabilidades os luteranos têm de serem de fato evangélicos, né? No sentido próprio da palavra, de preservarem essa doutrina. Que responsabilidade, se são o primeiro. Mas, depois, é claro que eu percebi que essa afirmação pode ser discutida de diversas formas. Primeiro, a primeira igreja evangélica do mundo, ela começa, se a gente quiser ser bem radical na afirmação, com Adão e Eva, ouvindo uma promessa do evangelho, ainda que não com toda clareza. Mas se a gente quiser ser, posso dizer também com Abraão, né, que creu e isso lhe foi imputado por justiça. Mas se vocês quiserem ser menos radicais e chegarem à era cristã já, a primeira igreja evangélica do mundo é a igreja dos apóstolos, porque eles pregavam o evangelho com toda clareza, porque você lê as epístolas de Paulo, de Pedro, e não vê ali uma devoção ou qualquer coisa que oculte o evangelho, mas você vê claramente o evangelho sendo pregado, proclamado e sendo a vida da igreja. Aquilo é uma igreja evangélica, é a igreja evangélica. A igreja daquele tempo é evangélica, é isso que eu quero dizer. Então, não, a igreja luterana não pode querer dizer que ela é a primeira igreja evangélica do mundo. Ela simplesmente é também igreja evangélica, né? Junto por ser a mesma igreja que é a igreja evangélica de todos os tempos. E, na verdade, igreja, para existir, tem que ser evangélica, né? Porque não existe igreja que não viva a partir do evangelho. Não existe crente, não existe fiel em Cristo Jesus que não seja tal coisa pelo evangelho. Não sei se todo mundo entende, porque é claro que quando esse senhor usou essa expressão, a primeira igreja evangélica, ele estava querendo dizer assim, é a primeira igreja desse tipo que a gente é. E eu escutei até que ele falou depois assim, não é igual à Assembleia de Deus, né, que é muito presente aqui na região. Não é igual à Assembleia de Deus, mas é a primeira evangélica, né? Ou seja, acaba que no imaginário o termo é usado para falar assim, né, desse tipo de igreja, uma instituição desse tipo. Acho que é isso que ele queria dizer. E aí eu vou para outra frase que me ocupou há algum tempo, e essa eu disse em algum vídeo, meio que sem querer, e um pastor colega me mandou uma mensagem dizendo assim, olha, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso em algum momento. A frase era mais ou menos assim, que a igreja luterana não é uma denominação. A igreja luterana não é uma denominação evangélica. E aí eu vou juntar as duas conversas aqui para ver se faz sentido para vocês. Por que eu digo que não é confortável dizer que a igreja luterana é uma denominação evangélica? Embora eu diga com toda certeza que a igreja luterana é igreja evangélica.
Porque quando se diz a Igreja Luterana é uma denominação, isso faz parecer que a Igreja Luterana surge para ser uma denominação entre outras. Isso faz parecer que para a Igreja Luterana é muito confortável e é normal ser uma entre incontáveis igrejas. Como se isso fizesse parte do seu propósito de existência, como se isso fizesse parte da sua natureza. Mas isso não é verdade, porque a igreja luterana, a igreja que recupera a clareza do Evangelho no século XVI, ela não pretendia de forma alguma ser uma denominação à parte, como eu disse no início. Ela simplesmente quer continuar sendo a igreja de Jesus. E quer fazer isso sem pensar, ou sem abraçar a ideia de que devessem surgir diferentes instituições com doutrinas diferentes, com detalhes aqui e ali, né, e diferentes instituições. Não, né, isso não está no escopo, no propósito, no âmbito do pensamento, no horizonte de expectativa daquela igreja que existe com Lutero, com Melanchthon, com Bugenhagen. Não existia essa perspectiva. Isso acontece depois como um efeito histórico, né? Algo que se dá, mas não algo planejado. Então, e sendo essa igreja da primeira reforma, da reforma centrada em Wittenberg, outra coisa, eu entendo que para ser fiel ao pensamento que surge ali, nós não deveríamos tão facilmente dizer que a Igreja Luterana é uma denominação. Resistir um pouquinho a isso, nem que seja com um comentário, ajuda a fazer justiça ao pensamento da reforma. Fazendo justiça ao pensamento da reforma, eu teria que dizer assim: não, a Igreja Luterana não é uma denominação evangélica. A Igreja Luterana quer ser a igreja de todos os tempos, só que, né, livre daquilo que prejudica a verdade, a comunicação da verdade, a proclamação do Evangelho, e aquilo que divide a glória de Cristo. Só isso. Ah, mas vocês não são uma denominação, então? Olha, no sistema de organização, para você entender, eu vou até deixar de dizer, tá? Diz aí que somos uma denominação. Mas, historicamente, o pensamento não é esse. E isso é importante, parece que é só uma frescura, mas é importante porque me ajuda a entender o que é isso que nós somos. Se você vem pensar a Igreja Luterana com essa mentalidade de denominação, não vai pensar direito. Não vai se conectar direito ao que aconteceu historicamente no século XVI e não vai deixar a Igreja Luterana ser o que ela precisa ser, o que ela nasceu para ser. Ela nasceu para ser a Igreja Católica, uma só igreja, essa igreja que passa por uma reforma. Só isso. Né? O que acontece quando isso não é feito? Quando esse pensamento, quando não se insiste nisso, eu sei que eu posso parecer extremamente teimoso aqui, né? Mas quando não se faz esse caminho, quando não se para um pouco para pensar nisso, vamos colocar a Igreja Luterana como uma igreja evangélica, que seja a primeira, mas é uma denominação, e tem outra denominação, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e aí a gente começa a comparar a Igreja Luterana com as outras, e daqui a pouco estão perguntando, por que vocês não fazem assim como todas as outras? Essas outras 20 aqui, elas fazem Santa Ceia uma vez por mês, por que vocês não fazem?
Essas 20 aqui, todo mundo pode participar da ceia se visita, por que vocês não? Ou seja, você cria uma expectativa, colocando a Igreja Luterana como uma denominação evangélica, cria-se uma expectativa de que ela se pareça cada vez mais, ou que ela dê justificativas para cada diferença, porque você tem a expectativa de que ela, pelo menos, funcione como as outras, né? E eu vou dizer, ela não vai ser como as outras, ela não vai funcionar como as outras, ela não está nessa disputa em que as outras se encontram, porque ela não é uma denominação evangélica. Ela é a Igreja Católica que é evangélica e que quer ser a igreja de todos os tempos e que não tem interesse nisso, né? Embora às vezes as coisas se confundam, né? Nós nem somos a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, é um sínodo, né? Oficialmente ela é um sínodo. Ela nem o termo denominação ele é enganoso. Esse é um problema, né? E se nós temos, como eu disse, uma denominação, se nós temos um nome, né, específico, isso é, de novo, um acidente histórico. Não é o plano. O plano não é esse. Então, tem luteranos que vão dizer, né, isso. A Igreja Luterana é simplesmente a igreja, né, depurada de certos problemas. É a Igreja Católica depurada de certos problemas. Então, quando as pessoas falam assim, ah, vocês parecem católicos, né? De certa forma, e aí vem o problema do termo também, né? Nós somos evangélicos no sentido próprio do termo, somos católicos no sentido próprio do termo. Queremos ser, né, extremamente evangélicos e extremamente católicos. Se isso escandaliza, é um problema semântico, é um problema de falta de conhecimento do sentido dos termos, e não um problema da coisa em si, né? Mas vai ficando tarde, né? Vai ficando tarde. Então era isso que eu queria, que eu tinha pretendido para hoje, né? Fazer esse percurso para mostrar que a Igreja Luterana não se sustenta em um homem, mas numa mensagem, numa verdade que é a verdade do Evangelho, mostrar esse incômodo com a afirmação de que a Igreja Luterana é uma denominação evangélica e tentar dar um motivo para isso, né? Tentar fazer entender o motivo, que eu espero que tenha ficado minimamente claro, e lembrar com isso a importância da reforma, não como surgimento de uma instituição, mas como recuperação de uma verdade, recuperação da mensagem mais importante de todas, né? Essa era a proposta para essa nossa reflexão dessa noite. Fez sentido, né? Eu nem dei boa noite para algumas pessoas que apareceram por aqui depois, desculpa, né? Não é desfeito, né? Falta de educação, mas é porque eu estava no meio da fala e eu achei que eu ia me perder aqui.